Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia, tempo e quantidade é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos, dos escolhidos, do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento de que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de Sermão do Monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons. Indica qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Desculpa. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios.
Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados. Agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de número par, e logo após eu falarei o ímpar, mas antes de eu iniciar o sorteio dos rebanhos do livro e do capítulo, para a sua meditação nesse dia, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção. Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem voltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos
todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, que disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 14. Rebanho dos escolhidos de número 4 e número 11, 4 e número 11. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Gálatas com 6 capítulos, vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos à oração. A oração é a oração 6. É o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que recebam a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gálatas capítulo 5 para os escolhidos de número 4, Gálatas capítulo 6 para os escolhidos de número 11. Gálatas capítulo 5 contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Gálatas capítulo 5 contém 26 versículos. A liberdade em Cristo. Cristo libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão.
Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé guardamos, mediante o Espírito, a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Escolhidos de número 14 e número 1. 14 e número 1. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Para os escolhidos de número 14. Apocalipse capítulo 4 para os escolhidos de número 1. Apocalipse capítulo 3, que contém 22 versículos. A carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem 7 espíritos do Senhor Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tem nome de que vives, mas estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, obedeça, arrepende-te, mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não receberás que hora sobre ti, e não saberás a que hora sobre ti virei. No entanto, também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja da Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Escolhido de número 8 e número 7. 8 e número 7. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para os escolhidos de número 8. E Ageu também, capítulo 2, para os escolhidos de número 7. Vamos à oração. E a oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Ageu capítulo 2, que contém 23 versículos. A glória do segundo templo.
No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dize-lhes: quem há entre vós os sobreviventes que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. É esta aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Escolhido de número 2, e número 13, 2 e número 13. Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 11. Lucas, capítulo 11, para os escolhidos de número 2. E Lucas, capítulo 12, para os escolhidos de número 13. O capítulo 11 do livro de Lucas contém 54 versículos. A oração dominical. Um dia o Senhor Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos ao qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo? À meia-noite ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe servir. Se ele respondendo dentro disser: não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para me dar os pães. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Escolhido de número 6 e número 9, 6 e número 9. E o livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel capítulo 3, para os escolhidos de número 6, e Joel também capítulo 3, para os escolhidos de número 9. Vamos à oração, e a oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Joel capítulo 3, que contém 21 versículos. Joel capítulo 3 para os escolhidos de número 6 e Joel também capítulo 3 para os escolhidos de número 9. O juízo sobre as nações naqueles dias e naquele tempo.
Quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, lançaram sorte sobre o meu povo. E deram um menino em troca de uma meretriz, venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas colocaste nos vossos templos. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os levar para longe da terra onde nasceram. Vedes, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vingança deles sobre a vossa cabeça. Escolhidos de número 12 e número 3, 12 e número 3. Tito com 3 capítulos. Capítulo 1. Tito capítulo 1 para os escolhidos de número 12 e Tito capítulo 2 para os escolhidos de número 3. Tito capítulo 1 contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Tito capítulo 1 contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus, apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, em o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi repreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Escolhidos de número 10 e número 5, 10 e número 5. O livro de Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 32, Êxodo capítulo 32. Vamos à oração, e a oração é a oração 2. Capítulo 32 do livro de Êxodo, contém 35 versículos. Vamos à oração. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda a pressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 32, que contém 35 versículos. O bezerro de ouro. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se por volta de Arão. Ele disse: levanta-te e faze-nos deuses que nos conduzam. Quanto a este Moisés, esse homem
que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Disse-lhes Arão: tirai o pendente de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei entre todo o povo. E tirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e nos trouxe a Arão. Ele os tomou das suas mãos e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Depois o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para farrear. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Mateus, com 28 capítulos. Mateus, capítulo 28. Capítulo 28 do livro de Mateus contém 20 versículos. A ressurreição. Depois do sábado, ao nascer o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e a sua roupa branca como a neve. Os guardas temeram de medo dele e ficaram como mortos. O anjo, porém, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhas medo, pois eu sou que procurais o Senhor Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e diz aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e que vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Vamos à oração. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu dou glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés que na presença do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos os de descendência estrangeira. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado
depósito do templo do nosso Deus. Sendo parente próximo de Tobias, fizera-lhe uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 30º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo do Senhor Deus. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Que contém 22 versículos. As águas do dilúvio diminuem. Lembrou-se o Senhor Deus de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra, no fim de 150 dias, e águas haviam diminuído. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo, que saindo ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos a uma oração. A oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, eu peço que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do teu ministério da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, veja a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Pedro, capítulo 1, que contém 21 versículos. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus o Cristo, que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai-vos a vossa fé, a bondade, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Malaquias, com 4 capítulos. Antes de eu sortear o capítulo do livro de Malaquias, eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando.
que estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, em que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento, do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos e governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando, pois o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler mais uma denúncia. E a denúncia é a denúncia de número 97. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nessa passagem de Mateus capítulo 11, porque ele fala sobre o jugo e fardo dele. É leve e suave, mas tenha muita atenção, pois não podem ficar parados. Você tem que produzir muitos frutos e eles devem permanecer para que a presença, a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus o Cristo permaneçam sempre em você. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que você não precisa fazer nada com o jugo e o fardo do Senhor Jesus o Cristo e ainda assim vai ter os benefícios das promessas dele e a salvação e vida eterna livre, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 97, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 58, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao capítulo do livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos. Lembrando que nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Malaquias capítulo 3. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor
a quem buscai, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem, no entanto, suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu me chegarei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor, não mudo, pois e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Primeira Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Samuel, capítulo 9. Que contém 27 versículos. Saul encontra-se com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Ave, benjamita, homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía em altura a todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: chama um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, mas tão poucas estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam. Quando vieram à terra de Zuf, disse Saul ao moço que ia com ele: vem e voltemos, para que não suceda que meu pai acesse de preocupar-se com as jumentas e se angustie por causa de nós. O moço, porém, respondeu: nesta cidade é um homem do Senhor Deus. Ele é honrado e tudo o que ele diz acontece. Vamos até lá agora, talvez nos mostre o caminho que devemos seguir. Disse Saul ao seu moço: se formos, que levaremos ao homem? O pão de nossos alforjes se acabou, e presente algum temos para levar o homem de Deus que temos? Vamos ao livro, que é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus.
capítulo 1. Hebreus capítulo 1 contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Hebreus capítulo 1, nosso 14º livro de hoje. O Filho é superior aos anjos, havendo o Senhor Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez o mundo. O Filho é resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E novamente, ao inserir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos do Senhor Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado e será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu vou ler mais um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações do templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco. Nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado e país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1.
Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 32. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Mateus, capítulo 28. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou o 8, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 8. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 9. E você que mentalizou o número 4, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 1. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. E a denúncia é denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16, e em Apocalipse 16, com foco no versículo 12 a 14. Em uma dessas passagens é um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto a outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito, que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo, e certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aqueles que têm todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discernem todas as coisas, tanto bem quanto mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo que já está no mundo. Examine 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras, e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 39 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Gálatas 5, 13, Apocalipse 3, o 5, Ageu 2, o 3, Lucas 11, o 6, Joel 3, o 10, Tito 1, o 7, Êxodo 32, o 14, Mateus 28, o 12, Neemias 13, o 8, Gênesis 8, o 1, 2 Pedro 1, o 9, Malaquias 3, o 11, 1 Samuel 9, o 4, Hebreus 1. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membro ou ofertante de uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @Igreja Renata Santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na IG1 318 37 300, até 1h12 da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16,
do versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas, os canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, ao beber, dormir, vestir, calçar,